os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele receba a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas que caem do céu. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, os tempos são chegados em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade do universo à outra. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, em fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa redenção, que assim seja. Costuma-se dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, mas nós, como não entendemos plenamente Deus e vivemos no imediatismo, presos à materialidade, nós comumente enxergamos essas linhas tortas. Assim é o processo da vida. Boa noite a todos. Esta noite falaremos um pouco sobre evolução, o seu significado, para que possamos entender um pouco de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e principalmente para onde vamos, e entendermos por que é que Deus, ao contrário do ditado popular, ele nunca escreve por linhas tortas, ele sempre escreve certo, por linhas certas. Certa vez, dois irmãos que viviam na cidade e sempre viveram na cidade, resolveram entender, ou melhor, viajar para o campo, para entender um pouco da vida daquelas outras pessoas que não viviam na cidade. Lá chegando, eles se depararam com um lavrador que ficava para cima e para baixo com um pequeno arado, revolvendo a terra. Um deles disse: que homem maluco, ele fica mexendo a terra, fica subindo e descendo debaixo desse sol, deve ser maluco. Esse pessoal daqui realmente não sabe viver. E aí foram para um pequeno hotel e lá ficaram por alguns dias. Depois eles resolveram voltar ao local e mais uma vez viram aquele homem, só que dessa vez ele continuava revolvendo a terra e jogando uns pequenos grãos. E aí um dos irmãos disse: realmente, aquilo que eu falei antes, eu repito agora, esse pessoal daqui é maluco, eu vou voltar para a cidade. O outro irmão, um pouquinho mais paciente, disse: eu vou esperar mais um pouco. E voltou para o hotel, enquanto aquele outro voltava para a cidade. Lá ficando, no outro dia, passado alguns dias, ele resolveu voltar ao mesmo local. E lá encontrou o homem, desta vez jogando várias sementes em vários outros sulcos abertos na terra, e ele disse, ficou intrigado por aquilo. E aí resolveu esperar, voltou para o hotel. Passados mais alguns dias, ele resolveu voltar ao local e, para sua surpresa,
viu que daqueles sulcos abertos na terra começavam a nascer várias plantas. E ele ficou maravilhado com aquilo, e aí resolveu ligar para o irmão e disse: venha ver o que aconteceu. O irmão voltou da cidade, chegando lá viu o campo todo revolvido e várias plantas nascendo. E aí ele pensou: vou esperar mais um pouco. E aí os dois voltaram para o hotel. Lá ficaram mais alguns dias e de repente eles perceberam, quando voltou ao campo, percebeu que aquelas plantas tinham crescido, tinham virado, tinham se transformado em vários pés de trigo e já estavam amadurecendo. E aí os dois, dessa vez, o outro mais cético, também ficou intrigado e disse: vou esperar mais um pouco. E aí voltaram para o hotel. Passados mais alguns dias, eles resolveram voltar ao mesmo local. Para a surpresa daquele que vivia na cidade, aquele homem começava a tirar as sementes daquelas plantas, o trigo, e a arrancá-las. E ele disse: mas que cara maluco. Primeiro ele ficou revolvendo aquela terra para cima e para baixo. Depois resolveu jogar algumas sementes de trigo, quando eles, que eram, na verdade, eram alimentos, começou a jogar aquelas sementes no chão. Agora que essas sementes cresceram e se transformaram em planta, ele vai e arranca tudo. Realmente, não dá para entender. Esse povo é maluco. E voltou para a cidade. E o outro começou a observar que, à medida que o homem arrancava aqueles pés de planta, o trigo, ele ia enchendo com caroços vários sacos. E ele meditou e pensou: ele tinha apenas um pequeno saco de sementes de trigo. Jogou na terra e olha como elas se multiplicaram em várias sacas de trigo. E aí ele começou a entender o significado daquele pequeno lavrador que revolvia a terra para cima e para baixo, e com uma pequena quantidade de sementes plantou-as e fez com que elas se multiplicassem, e daquelas sementes se fazia o pão. A gente, na maioria das vezes, nós não entendemos, às vezes até entendemos, o nosso processo evolutivo. O que muitas vezes não entendemos é como esse processo se dá. Por que muitas vezes passamos por imensas dificuldades? Por que muitas vezes tropeçamos? E qual seria o propósito de todas essas dificuldades? Porque não entendemos ainda qual a finalidade da vida. Joana de Ângeles diz no livro Sendas Luminosas, psicografado por Divaldo Franco, ela diz assim de claro: o processo de evolução se opera mediante esforços ingentes por etapas. Às vezes, apenas o raciocínio funciona. Outras vezes, o sentimento. E, por fim, os dois juntos. E ela complementa. Ela diz: a vida é feita de escolhas. Caminhos que decidimos percorrer ou somos levados a fazer. E dessas escolhas resulta o nosso progresso ou o retardamento da nossa ascensão espiritual. Com essas duas assertivas, Joana explica a reencarnação. Por que reencarnamos? Qual é o objetivo de enfrentarmos as dificuldades? E aí a gente percebe que as dificuldades, elas têm o propósito de fazer com que aprendamos e superemos as nossas aparentes limitações. Assim como aquele fazendeiro, para quem não conhecia o processo que resulta nos nossos alimentos que buscamos nos supermercados e mercearias, eles enfrentam uma série de dificuldades para que dessas dificuldades, com esse aprendizado, resulte no alimento pronto para que nós nos sustentemos. Muitas vezes
eles enfrentam sérias dificuldades para revolver o solo, para enfrentar as adversidades do clima e do próprio solo, a seca, a chuva. Muitas vezes, todo aquele trabalho que ele fez é destruído pelas intempéries do clima e ele refaz em outro período todo aquele trabalho com o único objetivo de prover do alimento para si e para os demais. É um processo trabalhoso, superando etapas por etapas, e que nos faz perceber o quanto é importante esse aprendizado e esse esforço contínuo para que venhamos a colher resultados benéficos mais à frente. O processo de renascimento é a mesma coisa. A gente renasce com o objetivo de, pelas experiências anteriores, aprimorarmos as nossas condutas, através de esforços contínuos, de aprendizados contínuos, de reaprendizados, para que venhamos a colher os benefícios desses esforços, dessa superação de obstáculos, em resultados benéficos mais adiante. O nosso próprio amadurecimento. E do nosso amadurecimento resultam uma série de outros benefícios, não só para nós, mas para os que fazem parte da pleiade de espíritos com o qual convivemos diariamente. Joana de Ângeles, ela ainda continua. Ela diz, se referindo já ao processo reencarnatório: a experiência na Terra é a alta concessão da divindade, para que saiamos do atavismo ancestral primário e possamos viver. Portanto, a reencarnação é bênção que não pode ser negligenciada, pois aproveitar as oportunidades é aprender, é crescer, é amadurecer. E para isso, e ela continua nessas explicações, para isso, cada obstáculo que a gente enfrenta, qualquer que seja a natureza deles, é uma forma de nós adquirirmos forças, não só para superá-lo, mas para nos prepararmos para outros obstáculos que advirão. Ninguém consegue chegar ao andar de cima sem passar pelo andar anterior. E para você chegar ao andar de cima, ao topo do prédio da vida, existem vários degraus. Mas você só consegue subir indo de degrau em degrau. Mas cada degrau que você sobe, e para isso você movimenta seus músculos, primeiro movimenta a sua vontade de querer subir. Depois movimenta seus músculos para que vá uma perna, depois a outra perna, e aí as duas se sustentam naquele patamar, e aí a partir daí você continua o processo de ascensão desse prédio da vida, mas você vai fazendo tudo isso por etapa. Mas cada degrau que você sobe, você vai se sentindo não só mais forte, do ponto de vista físico-biológico, mas também mais confiante. Porque você vai descobrindo, primeiro você vai se percebendo capaz de superar degrau por degrau. Depois você vai se descobrindo que possui forças que quando você estava lá na base, antes de subir o primeiro degrau, você talvez achasse que não fosse capaz. Mas à medida em que você deu o primeiro passo, você percebeu que a cada passo que dava, mais energia lhe chegava, mais sua força de vontade aumentava e você ia galgando cada um daqueles degraus. E observe que à medida em que você vai subindo andar por andar desse prédio da vida, quando você olha para trás, lá para a base, você percebe que graças àquele movimento inicial, aquela superação da primeira dificuldade, você avalia a imensidão do caminho já percorrido. E aí você se sente confiante quando olha para cima e vê que ainda falta mais caminhos a percorrer, mas você se sente mais forte, mais capaz, e aí você continua empreendendo essa jornada, essa caminhada. Observe que os obstáculos, eles nos servem
para fortalecermos a nossa vontade. E principalmente, a partir da vontade, a nossa ação. Mas cada obstáculo que tem, como a Joana diz, a experiência na Terra é uma concessão da divindade, porque é uma concessão de aprendizado, é uma possibilidade, uma oportunidade de crescimento. Você vai descobrindo imensas potencialidades que estavam adormecidas no seu íntimo, e que à medida em que vão sendo superados esses obstáculos, elas vão aflorando e principalmente vão sendo colocadas em atividade, em prática, por sua força de vontade. E aí observa mais, que a cada andar que você sobe, você vai se renovando, você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai amadurecendo. Nessa caminhada, as possíveis quedas, elas não se transformam simplesmente em quedas. Elas são possibilidades de você não mais repetir aqueles equívocos, de não mais você trilhar por aquele caminho que te levaram à queda, porque você aprendeu a evitar essas armadilhas, aprendeu a superar esses obstáculos ou muitas vezes contorná-los, e você vai trilhando caminho cada vez mais seguro, até você atingir o topo, a meta que é aquela que você traçou de atingir o cume do prédio. E aí Joana Gerde nos diz mais: a vida é uma sucessão de testes, nas mais diversas manifestações e situações, nos quais aferimos o nosso aprendizado e o seu aperfeiçoamento. Cada vez que a gente supera um desses obstáculos, a gente avalia as nossas forças. A gente avalia quais foram as ferramentas que utilizamos para poder superá-los. E não só a gente faz essa avaliação, seria o autoconhecimento daquilo que dispomos, como a gente vai verificando possíveis equívocos, possíveis defeitos que nos impelem a aprimorar, para que não mais repitamos esses defeitos. Joana de Ângeles, ela diz, mais ainda, há uma quase ilimitada possibilidade de escolhas de roteiros para seguir. É por isso que ela diz lá, na etapa anterior, que a vida é feita de escolhas, caminhos que decidimos percorrer ou somos levados a fazê-lo. E ela disse, em cada uma dessas escolhas que fazemos, em cada um desses caminhos que percorremos, ela diz, existem inúmeras possibilidades que estão latentes em cada um de nós. E nós escolhemos quais vamos utilizá-las. No entanto, ao selecionarmos a estrada ou o caminho, os resultados se tornam inevitáveis como consequências das nossas opções. Então, como a vida é feita de caminhos, nós escolhemos qual o melhor, o que mais se adequa às nossas possibilidades. Numa outra passagem evangélica, ou melhor, numa outra passagem, eu diria evangélica, porque se situa dentro do nosso cotidiano. Ela mesmo diz que o caminho da evolução é único. As formas como evoluímos é que são diferentes e são inerentes a cada pessoa. E ela resume isso dizendo que existem duas possibilidades, ou seja, dois caminhos. Aquele em que evoluímos pela vontade, pelo amor, pela escolha consciente, sabendo que nessas escolhas vamos enfrentar obstáculos, que muitas vezes poderemos ter queda, mas foi aquilo que nós escolhemos e, consequentemente, é aquilo que nós nos propomos a fazer. Ou aquela em que somos levados a percorrer o caminho, pela dor. Mas o mesmo processo, quase seja pela dor ou pelo amor, o mesmo processo evolutivo é inerente a todo espírito. Ele vai evoluir de qualquer maneira. Porque a vida é um contínuo processo de ascensão. Às vezes a ascensão é lenta, às vezes a ascensão é retardada, mas ela continua no processo de evolução. Isso é irreversível. A forma como vamos evoluir
é que vai depender das nossas escolhas. E aí a gente percebe que das nossas escolhas, consequentemente, virão os resultados. Se escolhermos por ignorância, por leniência, pelo nosso livre-arbítrio, o caminho que não seja adequado às nossas potencialidades, inevitavelmente iremos escolher os resultados dessas nossas escolhas. Voltando àquele fazendeiro do início dessa conversa, a própria semeadura da terra em que ele se esforçou para estar preparada para receber as sementes, a própria semeadura sendo for feita por sementes de boa qualidade, inevitavelmente os frutos não serão de boa qualidade. Então, de todo aquele esforço que ele fez, do lavrar a terra, do preparar o solo para receber a semente, ele passa, a partir desse aprendizado, da superação das primeiras dificuldades, ele passa a ter um critério maior, um cuidado maior na escolha das sementes, para que todo aquele esforço que ele fez de preparar o solo possa ser benéfico, possa dar bons resultados. Porque ele já aprendeu que aquele esforço merece ter, digamos assim, um resultado de boa qualidade. E para isso vai depender da escolha que ele fizer das sementes, para que esse resultado possa advir. Então ele tem todo esse critério. Quando a gente faz a escolha de nossos caminhos da vida, a gente também, muitas vezes, e de uma forma inadvertida, a gente escolhe os elementos inadequados. Mas quando a gente percebe que essa escolha resultou em dores, em dificuldades, em algo negativo, a gente refaz toda a trajetória, mas já com o aprendizado de não mais escolher aqueles elementos que nos levaram àquele caminho equivocado. Então a gente percebe que quando Joana de Ângeles diz que a vida é uma sucessão de testes, esses testes são justamente esse aprendizado que a gente vai tendo a cada dificuldade que a gente que passa e que somos impelidos a superá-la. Então a gente percebe que a dor, que aparentemente seria algo negativo, ela na verdade é um processo de aprendizado que nos alerta das possibilidades que nós dispomos e de não mais cometermos os equívocos que cometemos anteriormente, talvez por não soubermos ou por aparentemente consciente fizemos as escolhas erradas. Como ela mesma diz, o processo de evolução da vida é algo que está inerente a todos, mas muitas vezes a gente desenvolve de uma forma equivocada. Mas como é um processo de aprendizado, a gente aprende com aquilo que nós chamamos de erro, que eu diria um não acerto, a virmos acertar mais adiante. Cada queda que a gente passa, que a gente é submetido, é um aprendizado de não evitar aquela queda. Uma criança, quando ela começa o processo de desenvolvimento físico-biológico, primeiro ela está no berço, primeiro ela supera a própria dificuldade de romper as barreiras daquele confinamento no útero materno para vir ao mundo. E a partir daquele momento, do primeiro choro, do primeiro bafejo de ar da nova realidade em que ela vai viver, ela já começa ali a superar as suas primeiras dificuldades e iniciar a sua nova etapa de aprendizado. Quando ela está no berço, ela começa a exercitar os seus músculos, a sua vontade, e ela começa a se virar, e ela começa a descobrir o mundo ao seu redor. A partir dessa descoberta, ela é impelida a conhecer esse mundo ao seu redor. Mas para que ela possa conhecer esse mundo ao seu redor, ela tem que superar as aparentes limitações, inclusive as limitações físicas. E aí não apenas ela começa a se revirar no berço, mas ela começa a fazer o esforço para se levantar.
E aí ela começa o primeiro processo de engatear. Então ela vai exercitando os músculos, vai engateando. A partir do momento em que ela aprende a engatear, ela já superou o obstáculo de apenas se virar no berço, ela descobre que ela pode ir um pouco mais além. Então, além do engatear, ela começa a tentar se levantar. Mas como ela ainda não consegue se levantar sozinha, ela começa a buscar apoios no berço, nas paredes, na cadeira, no que tiver que sirva de alavanca para que ela possa ficar em pé. Aí ela supera mais um obstáculo, mais um degrau que ela ascende desse processo do edifício da vida. A partir do momento que ela começa a ficar em pé e ela vislumbra o mundo ao seu redor, ela vê e descobre no seu íntimo outras possibilidades que ela não imaginava possuir. Então ela quer explorar não apenas esse mundo ao seu redor, mas ela quer descobrir o que tem mais além. Então ela começa a percorrer a casa, ela começa a entrar nos cômodos da casa e até mesmo ir fora da casa para ver o que existe ao seu redor. Nesse processo, que já é uma outra superação, ela toma quedas. Ela cai, ela chora. Às vezes, nos primeiros momentos, ela encontra ajuda dos pais, dos cuidadores, que ajuda a levantar. Mas ela, no seu íntimo, ela quer ter a possibilidade, quer descobrir essa possibilidade de cair e se levantar. E nem sempre quando ela cai, e várias vezes ela cai, ela não vai ter alguém que possa ajudá-la a se levantar. Primeiro ela pede ajuda, ela chora através do choro. Quando alguém não aparece, e aí ela começa por si só a se esforçar e se levantar. Aí chega um momento em que, quando ela cai, ela não mais chora. Ela cai, levanta e começa a andar. E aí descobre não só o mundo ao seu redor, dos cômodos da casa, mas também o mundo exterior lá fora. E aí vai se descobrindo novas possibilidades. E assim ela vai, sai daquela fase do berço, do primeiro choro, do primeiro contato com o mundo, com o novo mundo, o mundo do reencarnado, para descobrir, através das inúmeras etapas do aprendizado, as possibilidades que a vida e as oportunidades que a vida lhe oferece. Cada oportunidade é uma descoberta de novas possibilidades. Consequentemente, uma descoberta de novas potencialidades. Porque nós somos espíritos em constante processo de aprendizado. A evolução, ela não tem um limite. O filósofo disse que Francisco de Assis já dizia que o melhor do amor é amar. E um filósofo ele emendava dizendo que o amor não tem limite. Quanto mais você ama, mais você descobre que pode amar. A evolução não tem limite. Quanto mais você evolui, mais você descobre que essa evolução é contínua. Jesus lá atrás ele já não dizia, falava numa outra linguagem, mas se referindo ao processo contínuo de aperfeiçoamento, de construção, de evolução. Quando ele se referia ao Pai, dizendo que o Pai até hoje, ele dizia, meu Pai até hoje trabalha. Porque o processo da vida é contínuo, não existe um stop, uma parada, um paredão, uma reta final. Até porque se houvesse esse paredão, essa reta final, após essa reta, após essa parada, haveria alguma coisa mais adiante. Se a gente for observar na segunda pergunta do Livro dos Espíritos, ele depois da primeira ele identifica o que é Deus, na segunda ele faz justamente, Kardec pergunta o conceito de infinito, e pergunta se Deus é infinito. Os Espíritos dizem que o infinito, da forma como entendemos, é o máximo que conseguimos entender, mas que não é o processo definitivo. Porque o que seria o infinito? E ele diz que, em outras palavras, que o infinito é até onde aquilo que nós conseguimos vislumbrar. Mas se nós conseguimos vislumbrar até ali, significa que mais adiante existe algo mais. E aí, em outras palavras, da nossa concepção, na nossa linguagem, na nossa limitação linguística, Deus é infinito. Porque nós não conseguimos identificar o seu fim.
E também não conseguimos identificar o seu começo. Por isso que se diz que Deus é o Criador incriado. Porque se houvesse algo que o tivesse criado, esse algo que seria Deus. E aí a gente observa que o processo de evolução também é infinito. Observemos a nossa ancestralidade. Desde o período dos homens de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o Homo erectus, até aquela fase do aprendizado mais palpável, o homem das cavernas, a idade da pedra, a idade do fogo, e até a formação das primeiras sociedades comunitárias. Observamos que nesse processo, a descoberta do fogo vislumbrou, abriu uma série de horizontes que o homem não imaginava, no seu primarismo, ele não imaginava possuir. Mas a partir do momento em que ele descobriu o fogo, ele começou a descobrir as suas imensas e infinitas potencialidades de uso. E aí, a partir daí, começou a desenvolver todo um processo científico do seu aproveitamento e, consequentemente, a busca por melhorias para a sua própria vida e a vida daqueles que faziam parte da sua própria vida. E aí a gente observa que essa evolução, esse aprendizado, que a gente poderia dizer, esse aprendizado científico, ele seja uma outra necessidade. Só abrindo um parêntese, evolução é resultado das nossas necessidades. A gente só evolui porque temos necessidades de se melhorar. Temos intrínseco em cada um de nós a necessidade do aperfeiçoamento, da melhoria. Então buscamos a evolução dos mecanismos materiais, a ciência em si, os equipamentos, as ferramentas que nos permitem viver com maior conforto, com maior dignidade, com maior segurança. Então a gente aperfeiçoa todos esses processos científicos que vieram desde as primeiras descobertas do fogo, do metal e suas derivações, até e concomitantemente vão surgindo outras necessidades, mas não apenas do ponto de vista material. Vão surgindo outras necessidades do ponto de vista do convívio social. Então, na medida que paralelamente vamos estruturando as nossas vidas, entre quedas, entre aprendizados constantes, entre buscas, a gente vai identificando as nossas necessidades de relacionamento. E aí surge a evolução moral. A partir dessas necessidades, vamos estabelecendo as primeiras leis de convívio social, as primeiras regras de respeito ao próximo. Eu lembro bem que, bem antes do advento do Cristo, mais ou menos no ano 3000, entre 3000 e 4000 a.C., na região da Mesopotâmia, Hammurabi estabeleceu as primeiras regras de convívio social, o Código de Hammurabi. E aí ele estabelecia, dentro das necessidades que eram identificadas, as formas como poderíamos transformar essas necessidades em mecanismos de convívio social. E aí se estabeleceu o primeiro código de conduta entre os seres encarnados. A partir desse primeiro código, começaram a haver os aperfeiçoamentos, a introdução de novos conceitos, e aí veio Jesus que estabeleceu o norte para todo o processo evolutivo do homem. E esse norte é através do amor. Do amor nas suas mais diversas formas. A começar pelo respeito. A começar pela identificação, a percepção do próximo. A partir dessa identificação e percepção do próximo, o respeito a ele, a identificação, o respeito de que cada um tem suas peculiaridades e, consequentemente, seus equívocos e suas perfeições. E que, como cada um tem suas qualidades individuais, era preciso que essas qualidades individuais, no somatório coletivo, elas pudessem ter uma regra de conduta única. E essa regra de conduta ele estabeleceu de
amar ao próximo como a si mesmo. Porque o próximo era a projeção sua. Claro, com suas peculiaridades. Mas era uma projeção sua, porque o próximo tinha os mesmos defeitos, claro, inerentes a cada um, e as mesmas qualidades. E também as mesmas potencialidades que viriam e vêm a ser desenvolvidas de forma individual. Sendo assim, o direito que ele tinha era o mesmo direito que você tem. O direito à vida, o direito ao conforto, o direito a uma qualidade de vida melhor que você almeja é o mesmo que ele tem. E aí ele emenda desse amar ao próximo como a si mesmo de você colocar isso em prática como? De que forma? Fazendo ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. Como eu não quero que o outro me cause problemas, que me cause danos, eu também não devo causar problemas e não devo causar danos ao outro. Mas para isso, é preciso que aprendamos esse convívio e aprendamos a superar esses obstáculos, o obstáculo do convívio, o obstáculo do respeito, do entendimento, para que possamos obter os resultados que almejamos. É por isso que Joana de Ângeles diz, quando ela ainda fala do capítulo 2 do livro Sendas Luminosas, quando ela estabelece caminhos, ela diz: por isso mesmo, todos nós espíritos somos livres para selecionar as nossas escolhas e segui-las, não obstante se apresentem as consequências correspondentes como fenômeno natural, facultando o progresso ou criando-lhes embaraços que devem ser removidos em futuras decisões. Então nós fazemos as escolhas e temos que estar preparados para os resultados dessas escolhas. E ela emenda: no desenvolvimento dos valores que lhe dormem em latência, porque nós temos potencialidades ainda adormecidas, a reencarnação é o caminho pelo qual aprende a valorizar a vida e a encontrar significado espiritual. Aí a gente percebe que é desse aprendizado, dessas experiências vividas, que vamos estabelecendo metas, rotas e colhendo resultados. E ela diz: nas nossas experiências, cada etapa constitui base de segurança para o futuro. A partir do momento em que você desenvolve determinada atividade, do ponto de vista material ou moral, você vai colher o resultado amanhã. E nesse processo de desenvolvimento, supera-se os atavismos primários para o aprimoramento moral e espiritual. Porque no momento em que você vive as experiências do dia a dia, vive as suas escolhas para que você cresça, já que o objetivo de cada um é crescer, você vai superando aqueles equívocos, aquelas etapas primárias lá atrás. Aquele erro que você cometeu, você, com o aprendizado, você não vai mais cometer. Porque você sabe dos resultados que eles lhe trouxeram. Aí a gente sempre cita a persistência de Thomas Edison, né? Às vezes eu falava que eram 600 e poucos experimentos, mas quando a gente vai olhar a biografia dele, a gente vê que são mais de 1000 tentativas feitas até a descoberta da lâmpada. Mas cada uma daquela tentativa que ele fazia que não dava resultado, não dava o resultado que ele buscava, ele não entendia como algo negativo. Ele entendia como aprendizado e que lhe possibilitava as condições necessárias para não mais enveredar por aquele caminho. Então, cada caminho daquele que não levava a lugar nenhum ao resultado que ele buscava, ele descobria que havia possibilidade de novas escolhas, porque aquela escolha já não fora acertada, até o momento em que ele conseguiu atingir o seu objetivo, a concretização do seu invento, que foi a lâmpada. E, graças àquela persistência, graças àquela superação de obstáculos, graças ao aprendizado constante, os resultados vieram, não apenas para ele, mas para ele pela própria satisfação, o reconhecimento do esforço que ele fez, mas o resultado benéfico para todos. E até hoje nós desfrutamos os resultados benéficos daquela persistência. Mas, de uma forma geral, no conjunto,
todo o aprimoramento, todo o aperfeiçoamento moral e espiritual que nós hoje desfrutamos são consequências dos nossos esforços individuais e coletivos lá atrás, das experiências vividas, dos obstáculos superados, para que chegássemos ao estágio atual. Mas ao chegarmos ao estágio atual, descobrimos que ele ainda pode ser aprimorado. Então descobrimos falhas, descobrimos aperfeiçoamentos que precisam ser feitos, que não foram percebidos na época pela nossa própria limitação de conhecimento, de vivência. E hoje, como já aprendemos muito mais, graças às experiências vividas, descobrimos novas possibilidades e descobrimos que cada um, individual ou coletivo, possui o potencial necessário que deva ser concretizado através das nossas ações. Então aquilo lá atrás que Jesus nos disse, faça ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse, e anteriormente disse, ama o próximo como a si mesmo, demorou-se mais de 2000 anos para que viéssemos a entender, não ainda na sua plenitude, talvez até na plenitude teórica, entendemos o seu significado, mas hoje percebemos, mesmo entendendo esse significado, esses dois ensinamentos fundidos em um só, que é preciso o aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento se dá justamente na vivência do aprendizado. Então é preciso que exercitemos para que colhamos os resultados do esforço que vimos empreendendo ao longo de todos esses séculos, para que nos beneficiemos e beneficie aqueles que fazem parte da pleia de espírito no qual estamos inseridos nesse processo de evolução. E aí Joana ainda remata, quando ela diz, ela se referindo à reencarnação, ela diz que esta, além de ser uma bênção, porque é a possibilidade de resgatar e principalmente de aprender e consequentemente de construir, ela diz que tem como meta o desenvolvimento da inteligência através da conquista do conhecimento, que por sua vez faz-nos buscar a sublimação dos nossos sentimentos por meio do amor. Esse amor é justamente aquilo que Jesus te disse. Respeite o próximo, entenda o próximo, aceite-o como ele é, mas faça a ele o que gostaria que ele te fizesse. E aí ela remata ainda, quando ela diz, apresenta-se desse modo a vida, variadas opções, diversificados caminhos, sendo o mais excelente do amor, que nunca se equivoca de rota, abrindo mais largas possibilidades de serem alcançados os demais valores do desenvolvimento anterior. A perseverança em qualquer realização superior exige vasta cópia de resistência contra o desânimo e todos os demais agentes de perturbação que conspiram vigorosamente em favor do abandono do empreendimento abraçado. Percebemos que no momento atual em que vivemos uma série de desafios, obstáculos, é preciso que persistamos. Persistamos na nossa meta de aperfeiçoamento para que possamos vir a colher os resultados necessários para o nosso próprio benefício e, consequentemente, benefícios aos demais. No momento em que os demais, aqueles que fazem parte, que prezamos, são beneficiados, automaticamente nós somos os mais beneficiados com essas atitudes. Por isso, e ela finaliza, por isso a reencarnação é um desafio que devemos valorizar. É a oportunidade do resgate dos equívocos, das faltas que cometemos e das consequências que elas geraram. Mas também a importante e inevitável oportunidade de construção de uma realidade melhor. Mas somos nós que decidimos como viver cada etapa desse caminhar. Observemos que, ao reencarnarmos, Deus nos concede essa imensa possibilidade que é a ferramenta única pelo qual nós temos que passar para evoluir. A evolução, à medida em que vamos entendendo esse processo, ela se torna um constante aprendizado, uma constante superação de obstáculos e um constante porvir de benefícios. Mas tudo a partir daí
vai depender das nossas escolhas. Os caminhos que escolhemos vão nos levar aos resultados que inevitavelmente iremos usufruir. Finalizando, Emmanuel nos diz bem claro que a vida é constituída de pontes. Pontes que ligam-nos a de uma margem à outra. Cada margem que é ligada é um processo, é um caminho novo que se descortina. A ponte para Deus, diz ele, é Jesus. E a ponte para Jesus é o próximo. Então só podemos chegar plenamente a Jesus e entendê-lo a partir do momento em que entendamos o próximo. Só possamos dizer que vivenciamos Jesus em nossas vidas a partir que aprendamos a vivenciar esse convívio com o próximo. Por isso que Jesus ele arremata ele dizendo que tudo na vida, todos aqueles mandamentos anteriormente ensinados, ele se resumiu em dois, por sua vez se fundia em um só. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Não se pode dizer que se ama a Deus se não consegue se amar as suas criaturas, as suas criações. Não se pode entender o significado da vida se não vivenciarmos cada etapa desse aprendizado da vida. Não se pode chegar ao topo de um prédio se não galgarmos degrau por degrau, andar por andar, até atingirmos o cume. Não se pula etapa, mas cada etapa que é vivida, ela possibilita a descoberta das potencialidades para que se possa vivenciar a etapa seguinte. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. Quero agradecer em primeiro plano a Deus, sobretudo, a Jesus como governador e guia e modelo de nós, todos nós humanos, da humanidade. Quero agradecer aos mentores do Centro Espírita Centelha Divina, a grande ajuda que eles nos dão, o grande socorro, a grande força. E quero agradecer ao nosso irmão pela bela palavra que ele nos passou. Então, meus queridos irmãos, dessa feita vamos cantar. Caminhar sempre é bom, mas caminhar com Jesus é bem melhor. Eu quero caminhar com meu Jesus por todos os caminhos que ele andar. Ele já mostrou os caminhos para andar, pedindo para as pedras retirar. São muitas pedras, eu sei, mas essas pedras fui eu quem coloquei. Eu sei que não estou sozinho, eu vou tirar as pedras e também esses espinhos. Vou perdoar aqueles que me ofendem, não vou apontar o erro do meu irmão. Não vou julgar porque não vim para julgar, eu vou amar, é de Jesus esta lição. Eu vou amar, é de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja.